E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui é o Sky Overlord trazendo um vídeo hoje de química, sim, química. Essa matéria magnífica aí, muito exata, exática, totalmente exata. E eu tô fazendo esse vídeo para ajudar vocês com a matéria, se vocês tiverem alguma dúvida e tal. Vamos começar pelo começo, né? Que é aqui, ó. Vamos tratar hoje de ebullioscopia e crioscopia. Começando aqui pelo começo mesmo, né? Vamos começar pelo final. Um exercício que você fizer disso aqui, ele vai te dar substância, no caso aqui, glicose. Ele vai te dar talvez ele te dê a fórmula assim da molécula. E talvez ele te dê a massa já, direto, tá vendo? Talvez, eu disse talvez, aqui ó. Ó, aqui e aqui. Vamos começar então. Se ele te dá uma molécula, te dá isso aqui, você tem que saber quantos gramas, tem que saber a massa dessa molécula. Para você descobrir a massa, ou 1 mol, que é a massa da molécula, você tem que fazer isso aqui, ó, C. Quanto que é C? Aí você vai lá na tabela periódica e procura o valor da massa de C. Eu sei que é 12. Então tem 6C, então é 12 vezes 6, certo? O H, eu vou lá na tabela periódica e vou descobrir que ele vale 1 vezes 12, porque tem 12 ali, vezes 12. E o oxigênio, eu sei que ele é 16 vezes a quantidade que ele tem ali, ó, 6. Depois de fazer essas contas, você vai descobrir quanto que é 1 mol dessa molécula. Quanto que vale 1 mol dessa molécula? Que é, ó, aqui como vocês podem ver, 180 gramas. Se você somar tudo isso aqui certinho, tem que dar 180 gramas. Mas os exercícios são filho da mãe, porque eles não dão o 180 gramas direto, não o só 180 gramas. Eles te dão uma massa qualquer, tipo, eles vão lá e falam, 320. E quer descobrir, e aí, tipo, você tem que descobrir, ele fala assim, a glicose tem misturado com a água e não sei o que, e ele quer descobrir a temperatura de ebulição. Aí o que você tem que fazer? Ele vai te dar a quantidade de glicose, aí você faz 1 mol, está para isso aqui, que é o básico, 180 gramas, é a massa da molécula, e N, que é a quantidade de mols que você quer saber, que ele deu no exercício, para a massa que ele deu. Por exemplo, você sabe que 1 mol sempre vai ser 1 mol 180 para glicose, sempre vai ser assim. 1 mol tananã para outra molécula, para glicose é 180, sempre vai ser assim. Aí você faz N, que você quer saber o número de mols, para a massa que o exercício deu. Se isso dá 350, entendeu? Você faz sempre assim, multiplica em cruz, assim, ó, quer ver? Você faz 1 mol igual a 180, N igual a 360, certo? Que ele no exercício, aqui no caso, o exercício deu eu vou fazer com 360, como se o exercício tivesse pedido 360. Você multiplica em cruz, vai ficar 180 N é igual a 360. Aí vocês deixam N aqui e passam 180 dividindo, que está multiplicando, passa dividindo, fica 360 sobre 180. Bola em cima, bola embaixo, passa a vara. Aí vai ficar 36 dividido por 18, vai dar N igual a 2. Você descobriu que a massa que ele deu no exercício é equivalente a 2 mols da molécula. E para que você quer saber isso? Para que você quer saber 1 mol? Porque na fórmula seguinte que você vai ter que usar, que é a molaridade, que é o W, o famoso molal, você tem que usar o N, o mol do soluto. O N, ó, vamos explicar. O N significa mol, o G significa gramas, para quem pode não estar entendido aí. Então você vai pegar o N do soluto, que é a glicose aqui no caso, e
que é o mol do soluto. Você descobriu que tem 2 mols, ele deu os 360, então 2 mols. E o quilogramas do solvente, na verdade é massa do solvente. Só que aí todo mundo na hora de fazer a conta, a grande maioria se confunde colocando em gramas o solvente. Por exemplo, ele dá 1 litro de água. 1 litro de água você sabe que é igual a 1 quilo de água, certo? Só que aí você põe em gramas. E não é em gramas, é em quilos. Sim, isso diferencia muito. Não é em gramas, é em quilos. Por isso que, eu aconselho vocês a deixarem a fórmula assim: N soluto sobre quilogramas do solvente. No nosso caso aqui, solvente é a água. Então você faz lá, W é igual. A gente descobriu que são 2 mols. A quantidade que ele deu no exercício equivalem a 2 mols, né? 2 mols. Sobre o quilogramas do solvente, aqui eu vou considerar como se fosse 1 litro de água. Então, o exercício aqui no caso teria pedido qual a molaridade no caso se você diluir 360 gramas de glicose em 1 litro de água. 360 gramas sabe que é 2 mols, então você põe 2 mols em cima. E a água aqui, 1 quilo, tá vendo? Colocar em quilo. Em quilo. Sempre. W igual a 2. 2 o que? Bananas? Não. Mol por quilograma. Sempre vai ser quilo. Quer ver por que não poderia ser gramas? Desse aqui é um resultado. Se eu colocasse ali 1000 gramas, que é equivalente a 1 quilo de água, 1000 gramas é igual a 1 quilo, não é? Então, 2 dividido por 1000 ia ficar W igual a 0,002. Perceberam? Perceberam? Isso aqui é 0,002. E o outro resultado era 2. Então não é o mesmo resultado. Então você tem que fazer com quilos. Se você fizer com grama dá errado, como vocês acabaram de ver. Então sempre aqui embaixo vai ser quilos. Descoberto que o W é igual a 2, você vai para a terceira fórmula aqui, de ebulioscopia, que é ΔTE, tá vendo? ΔTE, variação de temperatura de ebulição, é igual a constante de ebulição, ou ebuliostométrica, sei lá, vezes molaridade vezes o I. O I, como é que calcula o I? Bom, o I é muito fácil de calcular. Você tem que saber o que é metal e ametal. Por exemplo, a glicose, que estamos fazendo com ela, C6H12O6. Como é que você sabe o I dela? Bom, você tem que ver se ela tem ametal, metal ou os dois juntos. No caso, ela só tem ametal. O que é ametal? Como o nome já diz, não é um metal. O carbono é um gás, o hidrogênio é um gás e o oxigênio é um gás. Então nenhum desses aqui é metal, é tudo ametal. Quando tudo é ametal, a ligação é molecular. Se é molecular, o I é 1. Sempre que for molecular, o I vai ser igual a 1. Agora vamos para outro, tipo o Cl2. Não, pera aí. O NaCl, por exemplo, NaCl. O NaCl, você vai ver que ele tem o Na, que é sódio, e o Cl, que é cloreto. Então, você vai saber que o sódio é um metal e o cloreto é um ametal. Se você tem metal e ametal, é uma substância com ligação iônica. Se ela tem ligação iônica, você vai contar, por exemplo, Na. Aqui sempre lembre que tem um 1. Na1Cl1. Você vai contar 1 mais 1, 2. Se fosse outra substância, vai lá, vamos lá. O ClAl3. Se fosse o Cl, o AlCl3, desculpa. O Al
Cl3. O que você faz? A L é alumínio. Alumínio é um metal. Então, aqui tem um 1, não se esqueçam. Cloreto, mais uma vez, a metal. Aí você vai somar o 1 mais o 3. Vai dar quanto? I igual a 4. Simples. Simples assim. Feito isso, vocês vão... descobrir o I. É fácil, como vocês acabaram de ver. Aí vocês fazem delta T é igual KE, constante ebuliométrica. O que é a constante ebullioscópica? Sei lá, acho que é ebullioscópica. Aqui de ebulição vai ser 0,52. Sempre vai ser esse valor. Sempre na constante de ebulição vai ser sempre esse valor. O W. Bom, o W a gente acabou de descobrir. Aqui, ó. O W era igual a 2. Se o W é igual a 2, vamos pôr aqui, ó. Vezes 2. E o I? Bom, o I vai ser no caso da água, que é o solvente. Por exemplo, Opa, desculpa. Falei merda. O I, você vai ver a molécula, no caso aqui é a glicose, C6H12. O6 é uma substância que só tem a metal. Só tem a metal, substância molecular. Se é molecular, sempre que for molecular, o I é igual a 1. Então, viu lá, não tem metal, é tudo ametal na fórmula, você vai saber que o I já é 1. Entendeu? Então, você põe lá o I 1 vezes 1. Pronto. Aí você faz a conta. Delta T E é igual a 1,04. Aqui, ó. 2 vezes 0,52, 1,04. Vezes 1 aqui, 1,04. Pronto. Difícil? Não. Fica quieto. Muito fácil. Quer ver, ó? Então esse vai ser sempre o básico. Ele vai ter a molécula aqui, que ele vai dar. Você vai ter que fazer a conta para descobrir quanto é o mol. Do jeito que eu acabei de ensinar. Você pega a massa do C vezes 6. Massa da H vezes 12. Massa do O vezes 6. Soma tudo. Aí você vai saber quanto é 1 mol. E feito isso, você faz isso aqui. Sempre 1 mol igual a tananã, no caso 180. N mols é igual a quanto ele deu no exercício. Eu dei 360 para ficar fácil. Não coloquem sempre isso aqui. 1 mol de 180 N 360. É 1 mol a massa molar da substância, da molécula. N igual o quanto ele deu no exercício. Aí você faz multiplicação em cruz. Aí você vai substituir o resultado aqui, ó. Você vai descobrir o N fazendo isso. Aí vai dar 2, o valor do N, quer dizer, você substitui nessa fórmula. E sempre quilogramas. Quilogramas. É muito importante saberem do quilogramas. Sempre é quilogramas embaixo. Então, a fórmula da molaridade é N soluto sobre quilogramas do solvente. Ok? Aí você vai descobrir o W. Você precisa do W, do N para descobrir o W, desculpa, e do W para descobrir a variação de temperatura. Uma coisa muito importante. Aí você vai substituir o W nesta fórmula. Você vai descobrir o I, como a gente acabou de ensinar. E o QE vai ser sempre 0,52, certo? Uma coisa muito importante que deve ser ressaltada aqui, ó, é muito importante você saber que o delta TE é 1,04, certo? 1,04. Mas como aqui, ó, temperatura de ebulição, variação da temperatura de ebulição. O que é isso? É o quanto vai aumentar na temperatura de ebulição da água. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, o normal. T é igual a 100 graus Celsius. Como ela está misturada com outra substância, ela vai aumentar sua temperatura. Portanto, mais... E aqui, ó, parênteses, né?
Quanto que foi a variação que a gente teve? 1,04. Então você põe aqui, ó, 1,04. Vai dar T igual a 101,04. Vixe, hein? Ó, graus Celsius. Pronto. Você descobriu qual a temperatura que a água vai ebulir com 360 gramas de glicose. Difícil? Não, né? Facinho. Crioscopia é basicamente a mesma coisa que ebulioscopia. Só que aqui é congelamento da substância e não ebulição. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó, delta TC. E o que muda aqui é o KC, constante de congelação. Constante de congelação, ou de solidificação, ou de crioscópica, sei lá, é sempre 1,86. Às vezes arredondada para 1,9. Às vezes. Depende do que o exercício disser. Se ele disser 1,86, você faz com 1,86. Se ele disser 1,9, você faz com 1,9. Simples. Aqui o W que você vai descobrir, fazendo todas as contas aqui assim, normal. Opa, normal aqui. O nosso W deu 2, vamos fazer com 2 mesmo. Vezes 2, vezes o I, que a gente já descobriu também, I é 1. Aí você faz delta TC igual a 2,186, que dá aproximadamente, ó, você pode arredondar isso aqui para 1,9 se o exercício for, se o exercício permitir isso. Então vamos arredondar aqui para 1,9 para ficar mais fácil. Vai dar 3,8. 3,8? 1,9, 3,8. Pronto, você descobriu que a variação de temperatura de congelamento é 3,8. Aí você pega, esse 3,8 é a variação, gente, presta atenção, é positivo. Positivo, sempre vai ser positivo. Como você descobriu que ela é de 3,8, você vai fazer que nem na outra, ó. Temperatura de congelamento é igual. Aqui, congelamento, você sabe que é 0 grau, o da água. Congelamento é 0 graus Celsius. O normal dela é congelar. E aí você tem uma variação de 3,8. Mas para mais ou para menos? Para menos, porque ela vai congelar uma temperatura menor. Vai ser mais difícil de você congelar ela, porque ela está misturada com outra coisa. Então você vai colocar aqui, ó, 0 menos a variação, que é 3,8. Aí você vai descobrir que a temperatura de congelamento é igual a menos 3,8. A temperatura de congelamento é menos 3,8. A variação é 3,8. Muita atenção nisso, hein? A variação é positiva, sempre. E a temperatura de congelamento vai ser negativa, porque você sempre vai subtrair a variação. Então, só dando um resumo aqui, ó. Fazer um resuminho aqui, cortar tudo isso aqui. Cortar tudo isso aqui assim. Um resuminho básico. desculpa, é igual a temperatura de ebulição normal mais a variação. E a TC é igual a temperatura de congelamento mais a variação da temperatura de congelamento. É menos aqui. Menos a variação temperatura de congelamento. Vocês podem anotar essa fórmula aqui, se vocês quiserem, se não tem problema. Deixa eu dar um pause no vídeo. E aqui, ó, o jeito que criaram na nossa sala é Kiwi. Kiwi, tá vendo que legal? Kiwi. Se vocês quiserem decorar, esquecer a forma, sei lá, põe aí um kiwizinho que pronto. Pode ser que o exercício te dê o valor do W ou até mesmo da variação e ele queira saber o mol. Você faz um processo, vamos dizer, reverso, porque olha aqui, ó. Se você tem o exercício te deu em gramas, se o exercício te deu em gramas, você faz isso aqui, ó. Ele te deu a grama de substância, você faz isso aqui. Ó, deu 360 gramas, certo? Você faz isso primeiro. Se ele te deu o W, a molaridade, você faz isso aqui primeiro. Se ele te deu a variação de temperatura de ebulição, você faz isso aqui. Aí você vai descobrir o valor, vai substituir na outra fórmula. Sempre você tem que ver o que você tem.
Se você tiver gramas, mais uma vez eu vou falar, você usa essa forma. Se você tiver as gramas de substância, né? Se você tiver a molalidade, a N soluto, o quilograma solvente, você usa essa fórmula aqui. Você tem que ver sempre o que você tem. Se tiver isso, isso, tiver isso, isso. E se você tiver a variação, você usa isso aqui. Porque vai ser, a fórmula é para te ajudar. Você descobrir o valor. Você não é sempre você tem que fazer isso, isso e depois isso aqui. Não, você pode fazer isso primeiro, depois você faz isso, depois isso, ou isso. Não, ou isso, depois o último. Depende do que você tem. Depende do que você tem. Tem que dar bastante atenção nisso. Vamos fazer aqui, ó, uma tabela, né? Vamos dar uma de Amarildo aqui. Vou pegar um pincelzinho aqui. Tamanho de pincelzinho, ó, desse tamanho tá bom. Aqui, ó. Maior. Temperatura de ebulição. Quando a temperatura de ebulição é maior, a temperatura de solidificação vai ser menor. A pressão de vapor vai ser menor e a volatilidade vai ser menor. O que vocês podem ter dúvida aqui? Bom, quando a temperatura de ebulição é mais baixa, ela tem uma pressão de vapor maior. Por quê? Porque ela se transforma em vapor antes. Então, quanto menor a temperatura de ebulição, ó, presta atenção nisso aqui. Quanto menor a temperatura de ebulição, vai ser maior a temperatura de pressão de vapor. Isso é muito importante. Menor temperatura de ebulição, maior pressão de vapor. E o que significa a volatilidade? Quanto mais volátil ela é, e quer dizer, quanto ela vai evaporar menos. Por exemplo, assim, ó, temperatura de ebulição menor, volatilidade maior. Ela é mais volátil, ou seja, é mais fácil dela passar para o estado gasoso, porque a temperatura é mais baixa. Porque, ó, você tem lá a panela com água, você precisa de 100 graus para deixar ela evaporar. Se você precisar de 60, é muito mais fácil evaporar a água, não é? Então, por isso mesmo, quanto menor a temperatura de ebulição, mais fácil vai ser transformar em vapor. Então a velocidade é maior. Volatilidade, maior facilidade de transformar em vapor. Isso é muito importante. Quando for maior a temperatura de ebulição, a pressão de vapor vai ser menor. Por que a pressão de vapor vai ser menor? Porque a volatilidade também vai ser menor, já que o líquido, tipo a água, vai ferver a 100 graus, certo? Normal. Se ela for ferver a 120, vai ser muito mais difícil ferver ela a 120. Vai ser muito mais difícil transformar ela em vapor a 120 graus do que a 100. Se é mais difícil transformá-la em vapor, ela é menos volátil, porque é uma facilidade menor, é muito mais difícil. Se é muito mais difícil transformar em vapor, a volatilidade, que é a facilidade de transformar para vapor, é menor, porque é mais difícil, entendeu? E se ela é menor, a volatilidade, a pressão de vapor também é menor. E a temperatura de solidificação aqui, ó, é maior. Ok? Muita atenção com isso aqui e isso aqui. Tudo bem? Tá vendo, ó, é tudo oposto aqui. Quando aqui é maior, menor. Quando aqui é menor, maior. E para finalizar aí nossa explicação, um gráfico aqui de diagrama de fases da água. Caso vocês não tenham entendido muito bem, o gráfico é o seguinte: ele mostra os 3 estados da água. Quando ele está sólida, essa parte aqui. Essa parte aqui. Quando ela está líquida, essa parte aqui. Quando ela está, desculpe, com vapor, essa parte aqui. Entenderam? Ó, se o exercício pedir a 100 graus Celsius e a 1 atm, ou aqui, ó, milímetros de Hg, 760 milímetros de Hg é igual a 1 atm. Sempre lembrem-se disso. 760 milímetros de Hg é igual a 1 atm. Ok? Então aqui, ó, se o exercício perguntar qual é o estado da água a 760 milímetros de Hg e a 100 graus Celsius, aí você vai fazer aqui, traçar a linha, tá vendo? Tá traçada a linha aqui, traça outra linha, aí você vai descobrir que é aqui, ó, nessa linha. Se está na parte da linha, ó, tome muita atenção com isso. Se está na parte da linha, vai ter sempre os 2 estados.
o deste lado da linha e o deste lado da linha, tá vendo? Aqui é o líquido e aqui é o vapor. Se está na linha aqui, ó, deu na linha certinho, ó. Ó, prestem atenção, deu na linha certinho aqui o cruzamento, tá vendo? Se tá na linha, vai ter os dois estados, então cuidado, vocês vão falar que ela está líquido mais vapor. Muito cuidado, hein? Tem que ter os dois. Se ela perguntar, tipo, um valor que esteja mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Tipo, ó, 740. Vamos supor que aqui seja 740. Você vem, traça a linha e tipo, uns 60 graus Celsius, você traça outra linha aqui também. Aí você vai descobrir o quê? Que ela está líquida. Nossa, que místico, hein? Pode ser até 360, ó. Vai reto, chega aqui, ó, tá vendo? Líquido. Por quê? Porque não está na linha, está nesse espação aqui, ó. Nesse espação aqui e nesse espação aqui sempre vai ser só ele. Quando estiver na linha, vai ser dois estados. Ou, vamos ver aqui, 3 estados. Sim, a água pode ser sólida, líquida e vapor ao mesmo tempo. Que é aqui, ó, neste chamado ponto triplo. Ela vai ser sólida, líquida e vapor ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E geralmente os exercícios perguntam quando a água vai apresentar os 3 estados, ou em que temperatura e aqui pressão a água vai ser líquida, sólida e vapor ao mesmo tempo. Aí você vai lá e vai procurar aqui, ó, tá vendo? Nananana. Você vai traçar a linha, ele vai te dar aqui uma escala de temperatura, vai te dar aqui a escala de pressão e você vai descobrir que 4,58 milímetros de Hg aqui, ó, tá vendo? Vai fazer essa reta aqui com 0,01 graus Celsius. A água é sólida, líquida e vapor ao mesmo tempo, entendeu? Isso foi só um exemplo, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco de ebullioscopia, crioscopia. Essa foi uma videoaula explicativa. Para quem não entendeu, teve alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, coloquem nos comentários que eu estarei sanando essas dúvidas. E é isso aí. Falou, foi.